terá o Campeonato Carioca pela frente. Se não for bem no Campeonato Carioca, minha gente, e eu digo não for bem, é não ser campeão carioca, aí acho que teremos mais uma vez uma troca de técnico no meio da temporada. Fala, meus amigos, vamos assistir aqui agora o melhor narrador do Brasil, João Guilherme, comentar sobre essa vergonha, sobre esse vexame que foi o Flamengo ser vice da Recopa Sul-Americana. Vamos ver aí o grande João sempre com comentários pertinentes. Se você não é inscrito no canal do João ainda, corre lá no canal dele, se inscreve no canal, se inscreve aqui também no canal Pedrão Oficial, que é muito importante pra gente trazer esses conteúdos pra vocês aí de react, tá? Deixa teu comentário, aqui não tem passagem de pano, o time foi mal, os jogadores têm culpa, o Vitor Pereira tem culpa, o Marco Braz tem culpa, o Landim tem culpa, todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Não tem passagem de pano pra ninguém e o João não passou pano. Ele falou muito bem. Já assisti aí um trechinho, obviamente, que eu reagi. Então, vambora, no final do vídeo tem as minhas conclusões. Né? O Vitor Pereira, ele colocou o time que ele considera o principal do Flamengo hoje. Acho que ele demorou para fazer as alterações. O Flamengo, no primeiro tempo hoje, jogou bem. O Flamengo intenso, marcando, firme. O Del Valle não teve praticamente oportunidade. O Flamengo criou chances e acabou perdendo. 2 bolas na trave, uma do Thiago Maia, uma do Ayrton Lucas. Mas o Flamengo fez um bom primeiro tempo, jogou bem. No segundo tempo, nitidamente a equipe caiu de produção. Fisicamente, o time sentiu muito. Everton Ribeiro praticamente desapareceu, Vidal caiu muito também de produção. E aí é que entra o Vitor Pereira nessa história. Eu acho que ele demorou para fazer as alterações. Poderia ter feito antes. Mas, quando mexeu, ele mexeu bem. Ele foi bem, o Vitor Pereira. O time melhorou quando Cebolinha e Matheus Gonçalves, principalmente esses dois, entraram. O Gerson também fez uma boa partida, é verdade. Mas o Cebolinha e o Matheus Gonçalves entraram e mudaram o jogo para melhor no segundo tempo a favor do time do Flamengo. É impressionante a personalidade e a qualidade desse menino Matheus Gonçalves, que tem apenas 17 anos. Ele não sente, ele não treme, ele é muito confiante. Você vê que ele entrou, parecia que ele estava num jogo do Sub-17, do Sub-20, rabiscando, indo para cima, criando jogadas. O Matheus Gonçalves fez muito mais coisas hoje em campo, né, do que o Everton Ribeiro, e só não fez mais que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta fez o gol que empatou o jogo. Mas, assim, ele foi muito mais produtivo do que esses dois jogadores que são ícones aí da história do Flamengo. E é difícil a situação, gente. Por quê? Porque o Flamengo ele está enraizado no ano de 2019. Existem figuras que estão no time do Flamengo que vivem, né, do passado, desse momento épico, memorável, em que foram muito importantes, mas que há algum tempo não correspondem. O jogo de hoje no Maracanã, para mim, deixa uma lição muito clara e uma situação bem transparente para todo mundo que quiser enxergar, poder observar. Chegou a hora, definitivamente, de mudar a escalação do Flamengo. Aquela coisa do quarteto, aquela coisa dos jogadores intocáveis, de maneira nenhuma pode tirar jogador. Eu não sei, não. Eu acho que o jogo de hoje, o Vitor Pereira vai continuar, ele não vai sair, pelo menos essa é a informação que se tem, ele não vai sair. E eu tenho a impressão de que ele, a partir deste jogo, deste momento, ele ganha força para implementar as mudanças. Um sintoma muito claro disso. Everton Ribeiro, jogador queridíssimo da torcida do Flamengo. Ídolo da torcida do Flamengo. Que dificilmente é criticado. Hoje, quando saiu de campo no Maracanã,
ele foi vaiado. Eu não me recordo do Everton Ribeiro ter sido vaiado pela torcida do Flamengo. E ele foi hoje. Ele foi hoje. Ficou muito claro, gente, que esse garoto, Matheus Gonçalves, tem que arrumar um espaço para ele. Ele entrou em campo e ele foi muito mais produtivo do que os medalhões. Ele fez muito mais coisas no jogo do que o Everton Ribeiro. Ele só não fez mais com o Arrascaeta porque o Arrascaeta empatou o jogo lá, fez o gol. Porque senão ele jogou melhor do que o Arrascaeta também. O Matheus Gonçalves foi melhor do que o Everton Ribeiro e do que o Arrascaeta. O Cebolinha, ele estreou no Flamengo hoje, hein? Cebolinha estreou no Flamengo hoje. O grande momento do Cebolinha até a partida de hoje no Maracanã, no Flamengo, tinha sido aquele jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil, semifinal, que ele fez o terceiro gol e que encaminhou a classificação do Flamengo. Tirando isso, o Cebolinha não tinha aparecido muito. Hoje ele apareceu. Cebolinha entrou muito bem. Inclusive, ele foi brilhante na jogada do gol de empate. Ele clareou o lance, dando passo para o Arrascaeta só chapar e empurrar para o gol. Então, essas entradas hoje... O Gerson entrou bem também no jogo. Achei que o Gerson fez uma boa partida. Mas as entradas de Matheus Gonçalves e de Cebolinha deixam claro que existe espaço para modificações no time do Flamengo, hein? Aquela coisa de cadeira cativa, de 2019, do time fantástico, dos jogadores maravilhosos que estão na história do clube, e estão mesmo, mas isso não pode ser garantia de permanência no time. Vem aí um clássico contra o Vasco da Gama no domingo, muito tenso, principalmente por tudo que está acontecendo. O Flamengo entra com a corda no pescoço, diante de um Vasco que vem começando bem a temporada, e fica claro que mudanças precisam acontecer no time. O Matheus Gonçalves, ele tem que jogar, gente. O Matheus Gonçalves, que tem 17 anos, ele é uma joia. Ele precisa entrar no time do Flamengo. O garoto entrou e mudou o jogo. Então, ele tem que entrar. Ele está sendo mais produtivo, mais eficiente. O Cebolinha jogou muito bem também. Eu não duvido nada que domingo comecem jogando Matheus Gonçalves e Cebolinha. Não duvido. Não duvido mesmo. Aí você vai falar, vai tirar quem? Olha, o Gabigol, ele não é mais um atacante, um homem de área. Ele joga muito mais recuado, muito mais como meia. Cara, o grande candidato a sair do time é o Everton Ribeiro. E aí você vai mexer num ponto sensível que boa parte da torcida do Flamengo não aceita, pela admiração que tem pelo Everton Ribeiro. Aí muitos vão falar assim, tem que tirar o Arrascaeta. Que está mal, hein? Pior momento do Arrascaeta, talvez da carreira dele. Ele está jogando muito mal. Mas a diferença do Arrascaeta para o Everton Ribeiro é exatamente o que aconteceu no jogo de hoje. O Arrascaeta é um jogador decisivo. O jogo só seguiu, só foi para prorrogação e depois para os pênaltis, porque o Arrascaeta empatou o jogo no último momento. Ele não estava bem na partida. Mas ele é um cara que pode decidir a qualquer momento. Essa é a diferença do Arrascaeta para o Everton Ribeiro, na minha avaliação. O Arrascaeta é um cara que decide jogo. Então, é mais complicado para mim tirar o Arrascaeta do que tirar o Everton Ribeiro. Então, pode ser que se arme um time do Flamengo com o Gabigol, com o Arrascaeta, com o Matheus Gonçalves, com o Pedro, com o Cebolinha, né? Ou, de repente, num primeiro momento não acredito que Pedro vá sair, mas se não apresentar um bom futebol, até pelo que representa o Gabigol e pelo empenho dele, pela presença dele, ele é um cara que está sempre lutando, tem um histórico fantástico, o Cebolinha vai começar a incomodar e brigar por um espaço nesse time do Flamengo. O Vitor Pereira,
na trajetória dele como treinador, ele sempre teve equipes que jogaram com 2 jogadores bem abertos. Ele gosta disso. Esse esquema dele com o Pedro fixo e com o Gabigol ali por perto flutuando, é um esquema que ele chegou no Flamengo, que ele implementou no Flamengo, que ele também usou no Corinthians com o Yuri Alberto e Roger Guedes, mas ele gosta de equipes com jogadores pelos lados com profundidade. E por isso eu acho que o jogo de hoje ele pode significar uma ruptura de um modelo de equipe do Flamengo que estava congelado desde 2019. Porque se você for ver, o Bruno Henrique se machucou e aí entrou o Pedro, que já era um jogador do elenco do Flamengo e que não jogava porque existia a dupla Bruno Henrique e Gabigol e nenhum treinador teve aí a audácia de colocar um trio Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, que eu acho que funcionaria perfeitamente. Então esse é um ponto importante desse jogo de hoje. Hein? Mediante a pressão, o insucesso da perda de um título, é bem possível que a gente, a partir de agora, com a sequência do trabalho do Vitor Pereira, a gente veja uma transformação na escalação do Flamengo. Ele vai ganhar força para fazer essas mexidas, que até pouco tempo eram consideradas inadmissíveis pela maioria da torcida do Flamengo. João, quem fez a jogada do gol da final da Liberta? Everton Ribeiro. Agora me diga outras 3 jogadas decisivas dele pelo Flamengo de 2019 para cá, além do gol da Liberta. Aí, eu vou até te ajudar. O gol contra o Corinthians na final no Maracanã. 2. Em 2019, na época de ouro de Jorge Jesus, me diga aí, qual foi a participação dele direta em gols, passes decisivos, em momentos importantes do Flamengo? Me diga aí. Pode ver. Ele é um grande jogador. Agora, a diferença do Arrascaeta para ele é essa. O Arrascaeta decide jogo, dando passes, fazendo gols, como hoje. E o Everton Ribeiro, não. Muito pouco. O Arrascaeta, muito mais. Acho que essa é a diferença dos dois. O Arrascaeta é decisivo. Agora, o que é um equívoco, mas que é já normal, é praxe no futebol brasileiro, não só no Flamengo, como em diversas equipes. Terá o Campeonato Carioca pela frente. Se não for bem no Campeonato Carioca, minha gente, e eu digo não for bem, é não ser campeão carioca, aí acho que teremos mais uma vez uma troca de técnico no meio da temporada. Quando o Abel deixar o Palmeiras, os palmeirenses irão virar novas viúvas, como os rubro-negros são do JJ. Provável, hein? É bem provável. E talvez seja até pior, porque o Abel ficou mais tempo lá. O Abel provavelmente ficará até o final do contrato dele em 2024, ou seja, serão aí muitos anos. E o Jorge Jesus foi um amor rápido, né? 10 meses ele foi embora. Fez aquele alvoroço todo, aquele estrago, revolucionou e foi embora. O Abel não, o Abel está fincando raízes. Então, de fato, o dia que ele sair será muito doloroso e será muito sentido pelos palmeirenses, não tenha dúvida. E quem substituir o Abel vai ter uma carga enorme, como todos que estão substituindo Jesus até agora no Flamengo sofrem, né? Hoje eu até gravei um vídeo, tá, no meu canal Fala João Guilherme aqui, no YouTube, vai lá conferir, a eterna sombra de Jorge Jesus. Ele é uma sombra até o dia que ele voltar, fizer um novo trabalho no Flamengo, o clube não vai se livrar disso, né? E se justifica, porque ele fez um trabalho realmente épico, memorável no comando do Flamengo. Sua opinião sobre o jogo de domingo. O Vascão pode ganhar? Pode. O Vasco está muito bem. E vai lembrar o seguinte, mesmo nos grandes momentos desse time do Flamengo aí, na época Jorge Jesus, o Flamengo nunca sobrou contra o Vasco, não, hein? Quem não se lembra daquele 4-4 que o Luxemburgo era o treinador do Vasco da Gama? Os clássicos sempre são muito pegados, muito disputados, e o Vasco está confiante, o Vasco está bem acertado pelo Maurício Barbieri, está iniciando uma temporada
evoluindo muito rapidamente, coisa que não aconteceu com o Flamengo. Então o Vasco chega em boas condições para esse clássico de domingo. Aliás, ao longo da semana vamos falar muito, a partir de sexta-feira principalmente, com lives focando aí em Vasco e Flamengo, prévias, e no domingo após o jogo tem live aqui no canal. Fala, João Guilherme. Galera, então tá aí a opinião do melhor narrador do Brasil, João Guilherme. Pra mim é o melhor. Às vezes eu falo isso, pessoal. Ah, Pedrão, você puxa saco. Não, pra mim é o melhor. Eu acho o melhor narrador do Brasil. Eu só discordo dele. Ele fala, o Flamengo nunca passeou contra o Vasco. Teve o 4x4, mas teve o 4x1 também. Né? Foi 4x1 Flamengo com o Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro lá em Brasília, mas o Diego Alves pegou 2 pênaltis. Né? Na época que a gente tinha goleiro que pegava pênalti, a gente reclamava, mas ele pegava pênalti. Diferente do Santos. E o João já falou que pra ele o titular é o Matheus Cunha. E pra mim também. Pra mim o titular é o Matheus Cunha. Não dá mais. Não dá mais pra esse cara ser goleiro do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, massa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.